Olha, quando a gente fala de Bolsa Brasileira, e aí zero recomendação aqui, mas o que eu costumo sempre procurar são setores que sejam mais resilientes, inclusive a taxa de juros. Quando você tem uma taxa básica de juros de 15%, chove reperfilamento de dívida. É muito difícil. O empresário que ele está na ponta, eu vivo o dia a dia, eu atendo empresários que faturam acima de 350 milhões, mas ainda assim tem muitas empresas familiares já estruturadas que faturam esse valor. Ele não tem essa sensibilidade de taxa de juros e ele, inclusive, enxergava uma queda lá atrás, quando a gente estava em 10,25, ele enxergava uma queda e foi quando teve esse cavalo de pau. Isso começa a dificultar o fluxo de caixa dele. Então, quando a gente parte para a Bolsa de Valores, a gente sai dessa realidade da economia real. O que a gente tem que enxergar são setores resilientes, que aguentem esse patamar de taxa de juros, que tenham uma liquidez saudável, que consiga reperfilar a dívida, seja através de mercado de capitais, emissão de debênture, dívida bilateral, direto com as instituições financeiras, ou com venda de participação, venda de equity, chamando parceiros estratégicos para dentro do negócio, um follow-on ou algo do tipo, mas que você consiga reperfilar sua dívida, porque de fato é um cenário que é complicado para quem coloca 15% de juros básico dentro do seu fluxo de caixa, fora o prêmio do risco que você tem que pagar para a instituição financeira. É uma pancada, né? Um custo de capital nessa faixa, nesse nível, 15% ao ano, é muito juro. Vamos falar dessa questão então, aproveitando o gancho. Basicamente você está dizendo que o teu stock picking está pensando em empresas que tenham uma estrutura de capital mais favorável, empresas que estejam desalavancadas, empresas que sejam menos punidas por esse ciclo de 15%. É um jeito de alocar, não há dúvida. Mas há também um outro jeito. Talvez mais ousado, ou certamente mais ousado, com mais risco embutido, mas um prêmio potencial maior. Que jeito é esse? Empresas que estão alavancadas, empresas que estão com a estrutura de capital comprometidas, mas que podem ser muito favorecidas caso esse juro comece a cair. Então vamos trabalhar nesse cenário agora, ele nos obriga a passear por política monetária. A Selic está em 15%. No seu cenário, César, esse custo de capital ele começa a cair no fim deste ano, no primeiro tri do ano que vem, no segundo tri do ano que vem, ou você nem vislumbra espaço para queda, dado que o ano eleitoral e a sua perspectiva mais gastadora pode inibir o potencial de corte por parte do BC? Bacana, vamos por partes, Léo. Quando a gente fala de política monetária, eu acho que a gente toma muito cuidado, porque de fato a gente tem que sim bater no que tem que ser batido. Então o governo federal, o executivo sim, tem que apresentar corte de despesa, corte de gastos, principalmente no que tange a benefícios tributários que não promovem um benefício que seja tangível para a sociedade. A gente vê isso de diversas formas, tá? A gente vê alguns benefícios, até a questão do PS, de restaurantes, eu não vou aqui citar empresas específicas, mas empresas que se beneficiaram, mas que na verdade tiveram positividade com a pandemia, lucraram mais, tiveram mais geração de caixa. E aí, na Bahia, de onde eu venho, a gente tem um ditado que é muito interessante, que é assim: farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, a gente olha para o governo federal e tem que cobrar sim, obviamente, mas a gente tem que olhar o panorama como um todo, que eu vejo que poucas pessoas enxergam isso. Quando a gente enxerga o cenário de 2026, depois das emendas do relator, os deputados estão cada vez mais sedentos para conseguir efetivar sua reeleição. E essa queda de braço é que prejudica também o executivo, o legislativo e o país. Porque essa queda de braço promove com que os deputados queiram a emenda do relator, o famoso orçamento secreto. Eles querem dinheiro para levar para sua base eleitoral. Isso tudo faz preço em 2026. Isso tudo impacta. Obviamente que o governo federal também tem que fazer a sua parte. E aí o que eu enxergo é que eu acho que há espaço sim, dentro do ano de 2025, para o final do ano, iniciar um corte, mas um corte ali que seja muito tímido ainda, tá bom? Porque a gente ainda não tem essa certeza plena de como seguirá em 2026. E também não acho que, por mais que o mercado precifique um candidato mais ao centro, mais à direita, isso vai se refletir totalmente dentro da taxa de juros, porque tem essa questão do legislativo que opera de uma forma complicada, porque, como eu falei, farinha pouco, meu opinião primeiro, ninguém quer cortar na carne, ninguém quer tirar do seu próprio bolso, ninguém quer tirar da sua possibilidade de levar recursos para a sua base eleitoral e se eleger. Então, sim, parte do executivo, mas também do legislativo, e quando essa corda rompe, que foi o que aconteceu na questão do IOF, quem sofre é a população. Essa é uma boa provocação. Muitas vezes o mercado ele engole com casca e tudo um simples personagem mais ao centro ou mais à direita
esquecendo que o problema fiscal brasileiro tem uma natureza muito mais estrutural do que pessoalizada. Então, ainda que uma agenda de centro ou de direita venha a ser aprovada pelas urnas em 2026, isto se de um lado traz sem dúvida alguma algum alento em termos de endereçamento do ajuste fiscal, pelo menos com alguma revisão na ponta dos gastos, algo que nós ou não estamos vendo ou quando vemos é bastante tímido, por outro lado não apaga uma questão estrutural de um legislativo, para honrar suas palavras, do farinha pouco a meu pirão primeiro. É um legislativo que, de fiscalista, busca uma roupagem muito mais oportunística, demagógica, cínica muitas vezes, do que efetiva e do que constante. Então é legal você trazer essa preocupação, esse ponto aqui para a gente pensar também a relação entre os poderes com um pano de fundo de maior fôlego. Agora, César, no momento em que falamos, 15 para o meio-dia, olha, se eu contar, tem gente que não vai acreditar, hein? O dólar não para de renovar mínima, e chegou a perder os 5,50. Aconteceu agora. R$ 5,499. Enquanto o Ibovespa vai subindo 0,76%. Bom, já eu puxo o gancho gringo pra gente falar. Mas eu queria fechar Brasil justamente com as eleições do ano que vem. O quanto que no teu racional, o pleito de 2026 já começa a entrar nos preços, o quanto que é precoce tomar por base isso para pensar uma alocação mais estrutural. Diga lá. Então, eu acho que o pleito de 2026 obviamente vai fazer preço, já faz preço, a gente já tenta vislumbrar o que vem pela frente, mas a gente não consegue nem enxergar o cenário claro. Quem serão os concorrentes de 2026? Quem está posto? Lula está posto, é o candidato que já está na situação, obviamente que vai tentar a reeleição, é o candidato mais forte pelo lado do PT, mas quem vem fazer esse contrassenso do outro lado? O PSD vai lançar um candidato, vai ser o Ratinho Júnior, vai ser o Eduardo Leite? Será realmente que o Tarcísio vai conseguir romper todas essas barreiras de dificuldades imputadas pelo cenário mais bolsonarista, que quer Bolsonaro como o eixo da direita representando esse contrassenso do Brasil atual? Então, a gente não consegue precisar isso. Obviamente que há especulações, mas o político ele ainda acontece dentro de uma seara onde a gente fica na subjetividade, faz preço, obviamente que nós temos nossas apostas, temos nossos entendimentos de como as agendas podem prosseguir, mas não há certeza, não há clareza, até porque é uma estratégia do outro lado também, que não mostre todas as cartas para que a situação atual não esteja preparada em quem ela vai enfrentar. Então a gente não sabe quem vai vir de lá, vai ser a Michelle Bolsonaro, vai ser o governador de São Paulo, Tarcísio. Então, de fato, ainda é uma incógnita, até porque não tem essa clareza. E aí, obviamente, que a gente sabe e imagina quem tem musculatura para enfrentar o Lula. Isso é o que faz a diferença, mas a gente não tem a certeza se vai ter a coragem e o pulso necessário para realmente colocar sua candidatura de pé. Olha, a gente já tá com 1.675 likes. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Faltam 25 pra gente bater 1.700. Vamos fazer esse sprint final? Daqui a pouquinho tem o almoço de negócios. Na sequência, o Tarde TC News. Nossa cobertura não para. Bom, vamos falar de Estados Unidos. Fraqueza estrutural do dólar é um aspecto que eu tinha separado pra gente conversar. Eu tenho ouvido os nossos comentaristas nesse sentido. E para além da fraqueza estrutural do dólar, o debate sobre corte de juros lá nos Estados Unidos. Há pouco o Raphael Bostic disse que enxerga um corte e olhe lá até o final do ano. No momento em que, eu repercutia com o Marx, você deve ter acompanhado, o mercado tenta se arriscar numa alocação que defende 2 ou 3 cortes de juros. Então uma fala bem descolada. Como é que você está enxergando esse cenário especificamente da política monetária na terra do tio Sam e a fraqueza estrutural do dólar, que interessa muito também ao Trump? Daí a dificuldade da gente ver uma grande reversão nisso, hein? Beleza, ótimo, Léo. Vamos lá. É interessante a gente pensar sempre que quando uma moeda ela se valoriza ou ela desvaloriza, ela valoriza ou desvaloriza em relação ao dólar. César, por que você está iniciando com essa estrutura tão conceitual? Porque o dólar ainda é uma moeda de transacionalidade global. Eu, em paralelo ao RN Educacional, trabalho em uma instituição financeira e hoje todas as transações que eu realizo, cerca de 98, 99% das transações que eu realizo de exportação, importação, compra e venda de ativos, que envolvem trade finance, que envolvem moeda no exterior, elas são realizadas pelo dólar, que é a moeda, de fato, de transacionalidade global. E por que isso é importante? Porque quando os países eles querem se proteger,
eles produzem as suas reservas em dólar. Então, sim, o dólar ainda é uma moeda de referência global, é uma moeda que tem muita força, merece a nossa atenção, só que o que acontece é que os Estados Unidos ele entrou num ciclo de endividamento muito grande, veio um cenário de inflação complicado. Para combater isso, taxa de juros mais alta começa a aumentar o endividamento público dos Estados Unidos, isso também acontece no Brasil, e uma perda de credibilidade vinda do executivo. E isso, inclusive, pode impactar no dólar. E é aí que as pessoas começam a enxergar outros cenários. Pô, será que o Brasil realmente, com a taxa de juros de 15%, um risk-free pagando ali 15%, tem todas essas questões e mazelas nacionais que a gente tem, mas será que não compensa? Será que não compensa o risco Brasil? Será que não é interessante quando a gente bota também o risco Estados Unidos, o risco de instabilidade, apesar de, faça esse contrassenso, é a moeda global, é a moeda das exportações, das importações, os países têm reservas robustas em dólar, mas é um país que também tem um endividamento alto. É um país que, se os países começarem a negociar de forma bilateral, que era um conceito do BRICS, ele vai ter dificuldade, porque o que sustenta os Estados Unidos hoje, a base de sustentação dos Estados Unidos são seus ativos privados, obviamente, tem ativos privados de muita relevância, empresas globais, mas o que sustenta a base de sustentação dos Estados Unidos é a força do dólar e a sua potência internacional nas relações, nas transações internacionais. Então, eu acho que é um ponto de atenção, outros mercados começam a ficar mais interessantes e aí os Estados Unidos começam a ter a sua moeda desvalorizada em relação às outras moedas.